Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma curtinha do professor nessa terça-feira, 18 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. E quem assiste os meus vídeos diariamente já está acostumado com o nome James Boasberg. Quem é James Boasberg? É aquele juiz que impediu Donald Trump de executar uma lei promulgada em 1792 que dá poderes ao presidente de expulsar do país ou deportar do país imigrantes ilegais e principalmente criminosos, imigrantes perigosos. Pois é, o que aconteceu com o juiz de ontem para hoje? Acreditem, lá nos Estados Unidos existem congressistas atuantes, principalmente nesse caso. Hoje foi aberto, sim, um pedido de impeachment do juiz Boasberg. Um parlamentar republicano da Câmara entrou oficialmente com um pedido de impeachment contra o juiz James Boasberg do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia, acusando-o de abusar de seu poder judicial para bloquear os esforços de deportação do presidente Trump. O congressista Brandon Gill, apresentou, ele é do republicano do Texas, apresentou a resolução hoje, terça-feira, citando a intervenção de Boasberg como uma violação constitucional direta que obstruiu a aplicação da lei de imigração pelo presidente Trump. Ele disse: ao frustrar os esforços legais do presidente Trump para deportar gangsters estrangeiros ilegais violentos, o juiz Boasberg criou uma crise constitucional. Ele é inapto para o cargo judicial, escreveu Gill em uma declaração nas redes sociais. A resolução apresentada na Câmara dos Representantes acusa o juiz formalmente de crimes graves e contravenções. Acusa-o especificamente de abuso de poder ao interferir na autoridade do Poder Executivo para aplicar a lei federal, incluindo a lei de inimigos estrangeiros. A resolução afirma, abre aspas, o juiz-presidente Boasberg, em violação ao seu juramento de posse, usou consciente e intencionalmente sua posição judicial para obter ganhos políticos, ao mesmo tempo em que interferia nas prerrogativas constitucionais do presidente na aplicação do Estado de Direito. Gill e outros republicanos da Câmara insistem que a responsabilização judicial é crucial para preservar a separação de poderes. A resolução argumenta que a interferência de Boasberg compromete a imparcialidade do nosso sistema judicial e cria uma crise constitucional. Ele disse: nas últimas semanas, vimos vários juízes ativistas desonestos tentarem impedir o presidente de exercer não apenas o mandato que os eleitores lhe deram, mas sua autoridade democrática e constitucional para manter o povo americano seguro. Isso ele disse à Fox News hoje. E acrescentou: este é outro exemplo de um juiz desonesto extrapolando sua, ele fez uma pausa, autoridade. Eu vou falar com o presidente Jim Jordan, republicano de Ohio, sobre isso. Acho que a melhor maneira de fazer isso é passar pelo Comitê Judiciário, que é onde o impeachment de juízes acontece. Eu acho que quanto mais pudermos seguir esse plano, melhor, acrescentou Gill. Então quer dizer que já existe aí uma forte mobilização para o impeachment de um juiz que de fato extrapolou e está colocando a harmonia e a independência entre os poderes em risco nos Estados Unidos. Mas agora, com essa nova composição política americana, ele encontrou sim oponentes, finalmente encontrou, não é? Oponentes de peso. Antes, até bem pouco tempo atrás, eles nadavam de braçada sem nenhuma resistência. Bem, outra notícia importante de hoje à tarde. Donald Trump conversou com Vladimir Putin por mais de 1h30. E Putin aceitou, sim, um cessar-fogo de pelo menos 30 dias. Mas, atenção, a Rússia quer um acordo mais amplo, um acordo
provavelmente definitivo. Só que para isso, claro, impôs duas condições: que os países ocidentais não armem mais a Ucrânia. E a segunda, é evidentemente, que os Estados Unidos não forneçam mais armas para a Ucrânia e ela não possa se rearmar nesses 30 dias de cessar-fogo. Vladimir Putin e Trump querem, sim, um acordo mais duradouro, mas para isso, evidentemente, a Ucrânia não deve entrar na OTAN, os países europeus não devem continuar fomentando a guerra e ajudando a Ucrânia ao mesmo tempo, e os Estados Unidos, nem de longe, devem continuar com a política de muitos dólares e muitas armas para Zelensky. Bem, o presidente Trump disse que o telefonema, a ligação, a conversa que ele teve com Putin foi muito boa e produtiva. Ele disse: meu telefonema hoje com o presidente Putin da Rússia foi muito bom e produtivo. Concordamos com um cessar-fogo imediato em toda a energia e infraestrutura, com o entendimento de que trabalharemos rapidamente para um cessar-fogo completo. Então, quer dizer que, nesse caso aí, Donald Trump aceitou essas duas propostas russas. E, disse ele, finalmente, um fim para essa guerra horrível entre Rússia e Ucrânia. Essa guerra nunca teria começado se eu fosse presidente, disse ele. Ele também revelou que discutiu com Putin elementos de um acordo de paz do conflito ucraniano, incluindo o fato de que, disse Trump, milhares de soldados estão sendo mortos. E acrescentou que Putin também quer tanto Putin quanto Zelensky, disse Trump, também gostariam de ver essa guerra acabar. Esse processo agora está em pleno vigor e efeito, e esperamos que pelo bem da humanidade tenhamos sucesso, concluiu Donald Trump. Outra notícia importante: Elon Musk disse ontem que o Partido Democrata, ou melhor, o governo que deixou o poder há poucos dias, arrecadou 200 bilhões de dólares para comprar eleitores que eram estrangeiros ilegais nos Estados Unidos, ou melhor, comprar votos desses imigrantes ilegais. Entraram e votariam, à custa, claro, de um molha-mão, por assim dizer. Por isso, o governo que saiu fez de tudo para aumentar a sua arrecadação e depois destiná-la à compra de votos. E por isso, diz Elon Musk, a esquerda o quer inclusive matar. Vejam só, o objetivo é adicionar tantos ilegais à lista que você não pode sair dessa situação votando, disse Elon Musk num podcast de Ben Ferguson. Musk disse também que o custo para os contribuintes americanos pode ser estimado em 200 bilhões, tudo para pagar imigrantes para votarem nos democratas. Ao usar fraude de direitos, os democratas conseguiram atrair e reter um grande número de imigrantes ilegais, disse ele. Ele explicou que os democratas e outros esquerdistas usaram o dinheiro dos impostos federais para fornecer benefícios que atraem e mantêm imigrantes ilegais dos Estados Unidos. Ele disse que os democratas conseguiram trazer 200 mil imigrantes ilegais para alguns estados indecisos. Bem, agora, notícias também importantes, porém, aquele tipo de notícia que a gente ainda sente um friozinho na barriga ao dá-las, porque, bem, nós sabemos o que aconteceu no verão passado e para quem simplesmente falava sobre o tema. Mas vejam só, agora as coisas começaram a mudar. Refiro-me ao Covidão e suas consequências. Vejam só, essa matéria foi publicada pelo Exposing News, que diz o seguinte: no Reino Unido, tanto no Reino Unido quanto na Alemanha, vamos colocar aqui Inglaterra e Alemanha, dois países onde era quase proibido se referir ao Covidão como algo que saiu de um laboratório de Wuhan, na China. Era praticamente proibido. Muita gente acabava sendo cancelada por simplesmente cogitar essa possibilidade. Agora vejam só o que diz o Exposing News.
Um briefing de inteligência de março de 2020, enviado ao primeiro-ministro Boris Johnson, o primeiro-ministro de então, por Sir Richard Dearlove, ex-chefe do MI6, e outros analistas de segurança, declarava que o SARS-CoV-2 fora desenvolvido no Instituto de Virologia de Wuhan. Vejam só, Boris Johnson estava sabendo desde o começo da coisa. A divulgação do memorando de inteligência britânica ocorreu logo após divulgações quase idênticas da agência de inteligência estrangeira da Alemanha ao governo de Angela Merkel. O briefing de Sir Richard a Johnson contradiz um artigo do Nature Medicine de Anderson, sugerindo que os autores do artigo podem ter trabalhado para ocultar a verdadeira origem do bichinho, do vírus, potencialmente em nome da República Popular da China. A revelação levanta questões sobre o envolvimento de pessoas como Anthony Fauci, Peter Daszak e o professor Ralph Baric, e sugere que governos, incluindo os do Reino Unido e da Alemanha, podem ter ocultado conscientemente a origem laboratorial do vírus do grande público. Uau! Claro que essas pessoas terão que responder mais cedo ou mais tarde se isso tem fundamento, se é uma acusação que deve ser levada a sério, se encontra respaldo na realidade ou não. Por enquanto, imagina-se que todos eles negarão tudo, mas acontece que as coisas estão vindo à tona porque o governo americano está dando sinal verde para isso. E isso faz toda a diferença do mundo. Mas tem mais. Vejam só, outra informação, essa é talvez mais importante, porque foi publicada no New York Times por uma colunista do New York Times, e além disso, uma socióloga, por assim dizer, lá nos Estados Unidos. Vejam só, esse artigo foi publicado pelo PJ Media hoje. Diz o seguinte: um artigo de opinião do New York Times, publicado, assinado pela socióloga Zeynep Tufekci, fez uma admissão chocante. Ela disse no artigo: fomos terrivelmente enganados sobre o evento que mudou nossas vidas. Aí diz o PJ, né? Meio que ironicamente. Na verdade, não é nada chocante para quem vem prestando atenção nos últimos 5 anos. Tufekci, professora de Sociologia e Relações Públicas da Universidade de Princeton e colunista de opinião do New York Times, é que está surpresa. Bem, aí o PJ republica um dos trechos do seu artigo. Ela diz: em 2020, quando as pessoas começaram a especular que um acidente de laboratório poderia ter sido a faísca que deu início à pandemia de Covid-19, elas foram tratadas como malucas e excêntricas. Será que a professora de sociologia não era uma dessas que tratava as pessoas que cogitavam a hipótese de falha no laboratório, falha na segurança do laboratório, de malucas e excêntricas? É só uma pergunta. Mas segue o artigo da professora. Muitas autoridades de saúde pública e cientistas proeminentes rejeitaram a ideia como uma teoria da conspiração, insistindo que o vírus havia surgido de animais em um mercado de frutos do mar em Wuhan. Bem, aí, voltando para o PJ Media, diz o PJ, ela continua detalhando como cientistas e autoridades de saúde pública fizeram esforços orwellianos extraordinários para encobrir qualquer informação que apontasse um vazamento no Instituto de Virologia de Wuhan como a causa da pandemia global que fechou escolas, vidas sociais e as economias dos países mais poderosos do mundo, incluindo os Estados Unidos. E aí segue para mais um trecho da professora publicado no New York Times. Desde então, diz a professora, aprendemos que, para promover a aparência de consenso,
Alguns funcionários e cientistas esconderam ou subestimaram fatos cruciais, enganaram pelo menos um repórter. Um só? Não, tudo bem, né? Já é alguma coisa sendo publicado no New York Times. Orquestraram campanhas de vozes supostamente independentes e até compararam notas sobre como esconder suas comunicações para impedir que o público ouvisse a história toda, disse ela. E quanto às pesquisas do laboratório de Wuhan, os detalhes que surgiram desde então mostram que as preocupações de segurança podem ter sido assustadoramente frouxas. Ela deu uma baita volta, poderia ter evitado isso com um atalho, sem eufemismos. Mas, enfim, como disse, já é uma grande coisa que tudo isso está sendo publicado no New York Times. Por quê? Porque provavelmente não dá mais para segurar a onda, já que na Casa Branca, ou melhor, no Departamento de Saúde, está lá Bob Kennedy Jr., que não vai colocar ou continuar colocando as coisas debaixo do tapete. Bem, mais triste ainda foi um estudo publicado no Japão pelo Okamura Memorial Hospital, assinado pelo Dr. Kenji Yamamoto. Eu não vou dar essa notícia, ela é realmente muito triste, mas eu vou deixar aqui o link do estudo publicado. Ele foi publicado no periódico revisado por pares Discover Medicine, da Springer Nature. Eu vou deixar aqui na descrição, é assinado, como disse, por Kenji Yamamoto. Não darei essa notícia porque envolve pessoas muito inocentes, é uma notícia muito chocante, mas alerto. Quem quiser ler, o link estará aqui, mas alerto para o teor desta publicação científica. Por enquanto é isso, vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto, se Deus quiser. Até lá.